gostaria de ter sido com relação ao nosso agradecimento aos que estão conosco nesta manhã. Então, eu repito para enfatizar. Obrigado, que o Senhor nos recompense e abençoe com muito grande bênçãos. Capítulo 7, verso 1. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Os irmãos que estiveram conosco no domingo passado sabem onde estamos. Estamos no momento em que o livro dos Atos nos registra a morte do primeiro mártir cristão. Seu nome era Estevão, um dos diáconos da igreja. No capítulo 7 ele faz uma grande defesa, não de si próprio, porque sua preocupação não reside no seu bem-estar. Faz uma defesa do Evangelho, porque esse comportamento é muito comum aos crentes em Cristo, aos salvos, que devem priorizar e que priorizem de maneira muito natural o seu Senhor sobre si próprios, e a glória e o nome e a honra do seu Salvador sobre o seu próprio nome, sobre sua própria glória, sobre sua própria honra. No entanto, nós queremos considerar este capítulo 7 nesta manhã, porque acreditamos que aqui este homem movido, cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de graça, cheio de fé, como a Bíblia o apresenta a nós, fala também um pouco, e aquilo que nossa alma pode aproveitar, sobre o que é viver pela fé. Esse é o nosso tema nesta manhã. O que é viver pela fé? A pergunta do acusador foi: é isso assim? E a resposta dele foi: o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Meus queridos, o que é viver pela fé? O que é viver pela fé é ter um encontro com a pessoa de Deus, uma compreensão de quem Deus é. Quando Abraão viveu, quando este momento transformador se deu na sua vida, vivia numa das cidades mais poderosas e modernas do mundo, cercado de toda forma de estátua para se adorar, às quais ele se curvava, adorando os fenômenos da natureza e acreditando que era isso que as pessoas deveriam fazer. No entanto, a Bíblia nos diz que ele teve um encontro com o Deus da glória. Deus se revelou àquele coração. E a revelação de Deus fez-lo compreender então que a pessoa de Deus, ele sim, é um Deus de toda glória, de todo poder, de toda graça. A revelação de Deus mostrou para Abraão a verdade, porque cercado de toda forma de explicação do mundo, ele poderia ser tentado a crer naquilo, mas a revelação de Deus, de fato ele cria, mas a revelação de Deus, como Deus da glória, fê-lo reconhecer o Criador como aquele que está acima de todas as coisas. Veja que então Deus passa a ter um significado muito maior para aquele que o encontra. Não somente uma palavra, mas o Deus da glória, o Deus de poder, o Deus de graça. E Deus diz a ele: sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Eu queria que entendêssemos nesta manhã que Abraão, num momento de sua vida, contemplou a glória divina e ouviu a voz de Deus. E com relação a ouvir a voz de Deus, o Salvador, o Senhor Jesus, diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus diz: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Sim, viver pela fé é ouvir o chamado de Deus, um chamado que Deus faz pelo Evangelho. Deus não vai, talvez não, manifestar-se a você como manifestou-se a Abraão, porque muito mais do que isso Deus já fez. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Jesus Cristo é o Deus da glória. Em Jesus Cristo nós podemos conhecer quem Deus realmente é. E ele diz: os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Viver pela fé, ouvir um chamado de Deus, o chamado do Evangelho para que creiamos em Cristo, o chamado do Evangelho que, quando Jesus passa por nós, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga.
cada pessoa que é salva, a experiência de cada pessoa que já nasceu de novo, é de ter ouvido também esta voz, este chamado que Deus imprime em nossa alma pela pregação da palavra, pelo Evangelho, pela obra de Jesus Cristo no Calvário. Mas a Bíblia nos diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Morava Abrão na cidade de Ur, como Estevão aqui disse, na Mesopotâmia. O nome da cidade onde ele morava, Ur, significa ironicamente luz, por entenderem já naquele tempo que eram de fato pessoas iluminadas, privilegiados, cheios de todo o avanço. Mas o chamado de Deus foi: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. O chamado que Abraão acolheu pela fé, o chamado que nós acolhemos pela fé quando ouvimos o Evangelho, é um chamado que nós peregrinemos neste mundo, deixemos este lugar chamado luz, que não é luz, deixemos este lugar que promete paz e paz não há, deixemos este lugar de falsas promessas, de estátuas, de ídolos, de carnalidade, de incredulidade, para ouvirmos o chamado de Jesus Cristo, que diz, eu digo novamente: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Viver pela fé, ouvir o chamado de Deus, responder ao chamado de Deus. Abraão recebeu de Deus em particular algo que talvez nos seria muito estranho e incômodo, porque ele tinha de viver em tendas, enquanto peregrinava numa terra que não era sua, mas era um homem rico, era um homem de posse, era alguém que poderia ter adquirido coisas para si, entretanto não adquiriu. A Bíblia nos diz que peregrinou, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia, pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, como estrangeiro, morando em cabanas. Poderia ter comprado uma casa, poderia ter adquirido algo para si. Por que não fez? Porque houvera entendido que o chamado que ele recebeu da parte de Deus implicaria dele que peregrinasse, que vivesse nesta vida sem interesse nas coisas desse mundo, que vivesse essa vida sem buscar as riquezas, os louvores e a falsa luz deste mundo. O chamado do Evangelho que respondemos quando começamos a viver pela fé é o chamado a renunciarmos às coisas deste mundo para buscarmos aquelas coisas que Deus nos tem prometido. Essa separação tem de ser uma separação radical. Eu a ilustrarei da seguinte maneira, quero que vocês me acompanhem. A última vez que você esteve na cidade de Londres, ficou muito envolvido com outras coisas e não esteve no monumento em memória a George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Curioso que haja um monumento a George Washington em Londres, mas há. Mas o monumento a George Washington que há na cidade de Londres, diferente de outras estátuas, fica sobre um patamar de terra, não de pedra, não de mármore, não de granito, mas de terra, terra vinda dos Estados Unidos, porque George Washington jurou um dia na sua vida que nunca mais colocaria os pés de novo na Inglaterra. Então, quando fizeram a estátua dele, colocaram terra americana debaixo dos seus pés. Nós vivemos num mundo, em grande medida, na sua essência, semelhante ao mundo em que Abraão viveu. E o chamado do Evangelho para nós, para vivermos pela fé, é que rompamos todos os laços com este mundo, crendo somente em Deus. Que abandonemos toda forma de privilégio, que não tenhamos mais neste mundo a nossa identidade. O salvo, ele não se identificará com partido político, com time de futebol, com cidade onde nasceu, com seu estado ou seu país, mais do que com o povo do Senhor ao qual ele pertence. Somos peregrinos e estrangeiros neste mundo, diz-nos a palavra de Deus. E quando Abraão escolheu uma vida de simplicidade em vez de posse, de limitação e desconforto, porque você concorda comigo que viver numa tenda é pior do que viver numa casa. Que viver numa tenda é se expor ao perigo do deserto.
deserto, aos ladrões que vêm de noite, ao calor e ao frio daquelas terras arenosas. Pela fé ele se expôs a tudo isto, por causa de um chamado que recebeu da parte de Deus. O Evangelho nos chama. Cristo Jesus, pelo Evangelho, nos chama a vivermos pela fé, abandonando, renunciando este mundo, ou como João escreveu, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do mundo, mas do Pai. Não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, diga comigo, permanece para sempre. Amém. Mas permanece pela fé. Ao ser chamado por Deus para viver pela fé, Abraão teve de lidar com grandes, pesadíssimas, difíceis oposições, ou teria que usar essa palavra, contradições da vida. Ele tinha quase 100 anos de idade e ainda não tinha vindo o filho que Deus lhe prometeu dar. Ele tinha mais de 100 anos de idade quando não tinha o espaço de um pé na terra que Deus prometeu lhe dar. Então a lição, meus amados, é claríssima, porque nós vivemos pela fé em Cristo. Aqueles que respondemos ao chamado de Deus, vivemos pela fé em Cristo, mas encontramos nós também neste mundo duras contradições que despertariam em nós dores e dúvidas, mas que são da parte de Deus a verdadeira oportunidade pela qual nós podemos viver pela fé. O que Abraão ouviu de Deus, você não gostaria de ouvir. Tendo ele muita prata e muito ouro, como a Bíblia nos diz, Deus proibiu que ele comprasse que fosse o meio lote para os seus filhos, ele não pôde. Que pai gostaria de estar nessa situação? Deixar os seus filhos desamparados. Você sabe qual foi a única terra que Abraão adquiriu para si, na terra toda que Deus lhe prometeu? Você sabe, a sua cova. Está lá em pé até hoje na cidade de Hebron, e a próxima vez que for à Terra Santa, vá lá, mande para mim um cartão postal do sepulcro de Abraão. Qualquer um de nós, na mesma situação, talvez não saberia enfrentar essas contradições. Porque vivemos num tempo em que queremos que as coisas aconteçam rapidamente, não é assim, meus amados? Vivemos num tempo em que aquilo que Deus nos promete na sua palavra deve ser obtido tão rápido quanto possível. De outra forma, daremos um jeito. Abraão deu um jeito. Aliás, a esposa dele deu um jeito. Jeito que custou muito para aquela família. Não somente Abraão ouviu de Deus que não poderia comprar nada. A Bíblia nos diz, permita eu continuar a minha leitura, saiu da terra dos caldeus, verso 3, 4, e habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora, e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé. Ele pensaria, talvez, se pensasse nisso, que sua vida estava melhor lá na Mesopotâmia. A ilustração, ou todas elas deste capítulo 7, dizem a nós, meus caros, nesta manhã, a respeito do que é viver pela fé. Ele escolheu viver como peregrino, embora tivesse condições de ser senhor nesse mundo. Teve de enfrentar os perigos, teve de enfrentar a malícia do mundo, teve de enfrentar, eu já mencionei isso, os perigos inerentes do deserto, mas Deus estava incrustando na história de Abraão uma parábola pela qual todos nós devemos viver. Temos de renunciar às aparentes seguranças deste mundo para que Deus somente seja a nossa única segurança. Temos de renunciar aos prazeres atraentes temporários, no entanto, deste mundo, para obtermos a bem-aventurança das promessas de Deus. Temos de crer naquilo que Deus diz em sua palavra, muito embora as situações pareçam contrárias a isso. O dia a dia de Abraão não é registrado, a Bíblia não traz o diário dele,
Mas se ele for contar os dias, como nós vemos nas charges dos presidiários, ele desenhando mais um dia que Deus não me deu um filho. Mais um dia que Deus não me deu um filho. Mais um dia que Deus não me deu esta terra. Mais um dia que Deus... A passagem do tempo é agora. Mas diz-nos a Escritura Sagrada, na carta aos Hebreus, que ele esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Note então, meu amado, que aqueles que querem viver pela fé neste mundo são aqueles que vão enfrentar oposições terríveis. Verso número 6, Deus falou assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. Abraão não tinha nenhuma expectativa de viver 400 anos. Recebeu então da parte de Deus aquela palavra vital que nós também precisamos compreender, que nosso lugar não é neste mundo se somos de Cristo, nossa permanência não é neste mundo se somos de Cristo, as promessas de Deus, a recompensa, o galardão, o prêmio da fé, não receberemos neste mundo, viveremos neste mundo por um curto período de tempo, suportando duras contradições, firmes na promessa do Senhor, que se estende para o muitíssimo além da nossa vida. Este capítulo 7 dos Atos é muito semelhante ao capítulo 11 de Hebreus, e depois eu recomendo que você leia os dois textos. Você sabe quem foi Jacó na Bíblia? Neto desse Abraão de quem estamos falando. Diz-nos a Bíblia que morreu em terra peregrina, sem ter posse nenhuma, mas pela fé deu ordem a respeito dos seus ossos, crendo numa ressurreição pelo poder de Deus que ultrapassa o limite da nossa curta vida neste mundo, crendo na fidelidade da palavra de Deus. Descrevendo essa peregrinação, Deus diz: eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. Peregrinos em terras alheias, escravizados e maltratados, e a ordem é clara: aqueles que querem seguir após o Senhor Jesus neste mundo igualmente, hão de enfrentar oposições neste mundo, sim, mas Deus há de cumprir tudo aquilo que promete na sua palavra. Imediatamente ele passa a falar de José do Egito, e eu não tenho tempo esta manhã para falar muito de José, mas nós conhecemos vagamente, com muitos detalhes, a história de José, o filho mais novo, invejado pelos irmãos, vendido como escravo, colocado como empregado na casa de um homem rico, vítima de uma conspiração sedutora da esposa daquele homem que o fez ir para a prisão. Passou na prisão mais tempo do que devia, não devia tempo nenhum, era inocente. Posteriormente, quando ajudou alguém a sair de lá, foi esquecido. Se fosse com você, se fosse comigo, talvez nos tornaríamos as pessoas mais amargas do mundo, doentes por termos sido injustiçados, imperdoáveis, fechados por termos sido traídos por aqueles em quem amavam, aqueles a quem amávamos. No entanto, o verso 9 nos diz: os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Mas Deus era com ele. Como Deus assegura ser com todos aqueles que lhe pertencem, todos aqueles que creem somente em Cristo como seu Salvador e Senhor. Eu gostaria que a gente tentasse, na nossa imaginação, entrar no lugar de José, pelo menos um pouco, para podermos compreender essas duras oposições, essas contradições da vida que nós também enfrentamos. Quando uma mulher tentou seduzir, ele fez o que era certo, ele não se deitou com ela. Onde ele foi parar? Na prisão. Quando ele estava na prisão, ele ajudou os outros prisioneiros, ele era um preso de confiança, mas foi esquecido na cela. Você acha que foi fácil para ele? Viver pela fé, meus queridos. Eu gosto muito dessa ilustração, usei na quarta-feira passada.
Você está na estação e vê um trem. Quantas locomotivas o trem tem? E vagões? Muitos já contaram os vagões do trem, não é verdade? E eles passam aqui, o Geraldo já disse que contou, 98 a 102. E eles saem daqui de Minas Gerais carregados de minério de ferro. Quanta carga vai em cada vagão? 60 toneladas. Se fôssemos eu e você empurrar, vamos lá, Geraldo, empurrar esse vagão, vai sair para algum lugar? E você vê uma locomotiva, 100 vagões, cada um deles carregado com 60 toneladas de minério. Se você se assenta e observa aquela cena da locomotiva dando partida, você vai pensar que vai passar a vida inteira antes de alguma coisa acontecer. No entanto, a persistência da locomotiva é essa: impulso após impulso, impulso após impulso, impulso após impulso. E os trens atravessam grande distância e levam o minério de ferro lá para o Espírito Santo. Todas as áreas de nossa vida, nossas dúvidas, as lutas que enfrentamos, são vagões pesadíssimos. Não se pode colocar o vagão adiante da locomotiva, porque ela não trabalha empurrando, ela trabalha puxando. A locomotiva, com seus preciosos impulsos, é a nossa fé e as promessas de Deus. Todas as áreas de nossa vida são pesadíssimas. As lutas que enfrentamos, o nosso passado, as ansiedades quanto ao futuro, aquilo que temos necessidade de perdoar e de pedir perdão, a solidão e todas as outras lutas que cada coração aqui atravessa, só podem chegar em algum lugar e verdadeiramente a fé coloca a nossa vida nos trilhos, porque impulso após impulso, promessa após promessa, toda a nossa vida segue o caminho que Deus quer que ela siga. Não é pela facilidade, muito pelo contrário, é exatamente porque os vagões são pesados que o poder desta locomotiva chamada fé salvadora se manifesta. Deus nos leva, assim como Deus levou José. A certeza de que Deus estava no controle de tudo aquilo que José estava passando se concretiza mais adiante na sua própria história, quando depois de todas aquelas injustiças e lutas, aquilo que ele ainda muito jovem recebeu da parte de Deus e que tinha se tornado impossível, torna-se real pela fidelidade do Senhor Deus poderoso. Adiante então ele vai falar de Moisés, e eu tenho que ser breve aqui, para consultar o verso número 23 do capítulo 7, que nos diz que quando Moisés completou a idade de 40 anos, ouça o que o texto diz: veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo maltratado, um deles o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Diz a Bíblia logo em seguida que Moisés fugiu para o deserto de Midian. Voltou aos 80 anos, 40 anos depois, e creio eu, meus amados, pensando no que é viver pela fé, este texto vem nos revelar, nos mostrar da parte de Deus que viver pela fé é vivermos pelo poder de Deus. Viver pela fé é viver pelo poder de Deus. Aos 40 anos, ele seria o homem ideal para ser o libertador do povo. Treinado em todo o conhecimento militar do Egito, verso 21, Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Aos 40 anos de idade, ele era ainda um homem forte, um general, que considerou que tinha o que era preciso para libertar o povo de Deus. Aos 80 anos ele não era nada disso. Aos 40 ele era general. Aos 80 ele era um pastor de aluguel das ovelhas do seu sogro lá em Midian. Você não sabe onde é, ninguém sabe. Aos 40 anos
anos de idade, ele tinha uma espada na sua cintura, aos 80 um cajado. Aos 40 anos de idade, ele tinha toda a sabedoria do Egito. Aos 80 ele tinha somente a fé genuína. Basta. Aos 40 anos, ele era poderoso em palavras. Aos 80 anos ele disse para Deus: eu sou um homem pesado de boca. Aos 40 anos veio-lhe ao coração libertar os seus irmãos. Aos 80 foi Deus quem o mandou fazer. E eu creio que essa história ilustra muito bem isso que eu quero dizer, porque foi aos 80 e não aos 40 que Moisés teve uma visão de Deus, um encontro pessoal com Deus. Foi aos 80 e não aos 40 que pela sua mão ele viu acontecerem prodígios e sinais. Aos 40 ele foi fugido pelo deserto. Aos 80 Deus abriu o mar diante dele e de todo o mundo. Os que creem em Cristo como seu Salvador, os que são salvos por Deus, os que têm esperança da vida eterna, ouvem o chamado do Senhor, eu disse em primeiro lugar, tornam-se peregrinos e estrangeiros neste mundo, sem negócios, sem interesses, sem bens aqui. Aqueles que ouvem o chamado do Senhor, como José, hão de suportar oposições terríveis, certos, firmes, na promessa de Deus. Aqueles que peregrinam pela fé, meus amados, serão aqueles que entenderão que os seus recursos não são nada, que o seu tempo não é nada, que o desejo do seu coração não é nada, porque Moisés foi na hora que o seu coração quis e não deu, mas na hora que Deus mandou, deu. Enquanto ele tinha força, não daria. Quando ele era encanecido, fraco, deu. Quem vive pela fé, meus amados, vive pelo poder de Deus. Vive pelo poder de Deus, não pelas nossas próprias forças, não pelos nossos recursos, não por aquilo que nos julgamos ser capazes ou hábeis, mas por aquilo que Deus, o grande, eterno Deus da glória, tem poder para fazer. Apesar de sermos instrumentos fraquíssimos. Meus queridos, este capítulo todo prossegue falando sobre o que é viver pela fé. Mas eu resumiria, para concluir a minha mensagem esta manhã, e dizer para os irmãos que viver pela fé é esperar nas promessas de Deus. Que é viver pela fé? Esperar pelas promessas de Deus. Quando Abraão largou o mundo que via para ir ao lugar que Deus lhe mostraria, Deus nem prometeu dar, mas o lugar que Deus iria mostrar, foi pela fé. Quando subiu o Monte Moriá, disposto a sacrificar seu único filho, foi pela fé. Quando José, que era um garoto, recebeu da parte de Deus que ele seria o governador do mundo, e ele olharia ao seu redor pensando: puxa vida, eu sou o menor da casa do meu pai, que não é uma das maiores por aqui. Não, Deus, eu não vou ser, não. Não foi por vaidade que José se apegou à promessa de Deus. Foi por Deus que tinha feito a promessa. Quando Davi preparou tudo para que depois da sua morte fosse construído o templo, foi pela fé. Quando Moisés, aos 80 e não aos 40, não na sua força, não nas suas capacidades, mas no poder de Deus, foi usado por Deus para libertar o povo, foi pela fé. Quando Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos pelos nomes que eles nunca usaram, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram ameaçados de ser jogados na fornalha, você se lembra a resposta deles? Não necessitamos de te responder sobre este assunto, ó Rei. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Mas se não nos livrar, fica sabendo que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Na vida e na morte, fé nas promessas de Deus. Apesar das contrariedades que vivemos, fé nas promessas de Deus. Apesar de nos parecer muito diferente daquilo que temos diante de nós, fé nas promessas de Deus. Esperar pelas promessas de Deus. Crer nas promessas de Deus. Que é viver pela fé, meus irmãos. Viver pela fé é o que está escrito
Hebreus 11, 13 e 16. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela pátria de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso Deus também não se envergonha de se chamar o seu Deus. Veja como esse texto termina: porque já lhes preparou uma cidade. O que queremos nesta manhã dizer aos irmãos, neste grande capítulo 7 do livro dos Atos, é que pelo Evangelho, o Senhor Jesus nos chama a vivermos pela fé, a entendermos que este mundo, cheio das suas maldades, é verdadeiramente um mundo sem espaço para Deus, sem lugar para Deus. Mas em nosso coração há lugar para Deus. Em nossa vida há lugar para Deus. E se somos levados ao limite extremo da nossa força, perseveraremos, permaneceremos. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Faz. Os que confiam no Senhor, diz o Salmo 125, são como um monte de Sião, que não se abala. Como é que termina o texto? Mas permanece para sempre. 3.000 anos atrás Davi escreveu isso. E se na mesma viagem que você for a Hebron, você comprar um pacote adicional para ir aos montes de Sião, você os verá que estão no mesmo lugar que estavam quando Davi escreveu este salmo há 3.000 anos. Que são do mesmo tamanho. Talvez alguma diferença na vegetação, mas a montanha que ele viu é a montanha que nós vemos. Ele incrustou na natureza uma parábola imortal da nossa permanência na fé no Senhor Jesus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu convido a ficar em pé e vamos cantar: e marcharemos cheios de coragem.